Olá, povo de Deus, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, 32 ao capítulo 5, versículo 8, e Lucas 13, de 10 a 17. Você alguma vez na vida pensou em ser imitador de Deus? Este é o desafio que o autor da carta aos Efésios fez à comunidade. Para isso é preciso ter uma imagem boa, sadia, correta de Deus, pois em nome dele se tem feito tanta bobagem na nossa sociedade. Há quem diga que crê em Deus e defenda a pena de morte, armamento da população, preconceito contra mulheres, negros, indígenas, homossexuais e tantos outros. Para ser imitador de Deus é preciso uma purificação na imagem que dele temos. O caminho é seguir Jesus e aprender dele quem é o Pai. Quem segue Jesus assume o grande desafio de passar de uma fé em Jesus para a fé de Jesus. Crer como Jesus revelou o Pai. Quem procura imitar o Deus de Jesus é bondoso para com os outros, compassivo, pratica o perdão. Enfim, vivencia o mesmo amor com que Cristo nos amou. Como nos diz a primeira carta de Pedro, por exemplo, conservem entre vocês um grande amor, pois o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é concreto e inspira uma série de comportamentos que facilita as relações humanas. Tiago, por exemplo, na sua carta, ele termina dizendo: meus irmãos, se alguém de vocês se afasta da verdade e o outro o faz voltar, fique este sabendo que a pessoa que reconduz um pecador do caminho errado salvará a si mesmo da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Então aqui está uma maneira concreta de sermos perdoados dos nossos pecados: viver no amor. Nesse sentido, a carta de Tiago também nos diz: confessem mutuamente os próprios pecados e rezem uns pelos outros para serem curados. E aqui temos o caminho da cura, a busca da reconciliação com os irmãos. E o nosso trecho de hoje da carta aos Efésios tem um apelo forte para que a comunidade viva reconciliada, evitando a prostituição e qualquer tipo de impureza, palavras obscenas, insensatas ou grosseiras. Aparece aqui a palavra grega porneia, traduzida por fornicação, ou seja, imoralidade sexual. Nesse campo, a igreja nunca teve tranquilidade para tratar o tema, devido a uma antropologia negativa, onde o corpo sempre foi fonte do mal e de muitas transgressões. As missões populares antigamente tinham como lema "salva a tua alma", e historicamente a salvação da alma implicava, em muitos casos, castigar o corpo, como o uso do silício e outros instrumentos que maltratavam o corpo, pensando que assim libertavam a alma. Nosso texto de hoje termina com um conselho bonito aos cristãos de Éfeso: procedei como filhos da luz. Quem ilumina os cristãos é a graça de Deus, garantida pela doação de Cristo por todos. Lucas 13, 10 a 17. O relato da cura que Jesus faz hoje na mulher encurvada evidencia a transgressão da lei feita por Jesus na insistência que tudo foi feito num dia de sábado.
Por 5 vezes aparece a palavra sábado em tão poucos versículos. Essa cura reforça o tema que provoca tanta resistência ao modo de Jesus atuar. Estamos seguindo o crescimento da perseguição a Jesus da parte das autoridades judaicas, dos partidos dos fariseus, saduceus, herodianos, dos doutores da lei. Como que, ignorando essa onda de perseguição, Jesus continua sua prática libertadora sem se importar com a lei, quando se trata, sobretudo, de fazer o bem. Por isso, em plena sinagoga, num dia de sábado, Jesus toma a iniciativa e chama uma mulher que estava enferma e que muitos atribuíam essa enfermidade à ação de Satanás. Mulher encurvada poderia também nos lembrar os pobres que no Primeiro Testamento são chamados de Anauim. Anauim é uma palavra hebraica, muitas vezes encontrada na Bíblia. Literalmente, Anauim é aquele que se curva. Significa os pobres de Javé, ou seja, os pobres de Deus. Como você pode observar, Anauim é uma palavra que está no plural. Os pobres são aqueles desprovidos de bens materiais que experimentam o sofrimento e a injustiça por causa de sua condição de pequenez, fragilidade e dependência. Mas Anauim são principalmente aqueles que depositam a sua confiança em Deus e por isso são a ele fiéis, de modo a buscarem em tudo a vontade do Senhor. Lucas acentua que a mulher andava encurvada, porém o seu encurvamento é atribuído a uma possessão demoníaca. Por isso, ao curá-la, Jesus a põe reta e ela começa a louvar a Deus pela sua cura. E assim Jesus se impõe como Senhor também do sábado, como ele já havia dito. Interessantes os detalhes desta cura e exorcismo. Quem toma a iniciativa é Jesus, não a enferma. Jesus não manda o Satanás sair, mas impõe as mãos. Depois de questionado, Jesus atribui a essa cura um caráter de exorcismo, dizendo: e esta mulher, que é filha de Abraão, presa por Satanás há 18 anos, não devia libertar-se deste laço num sábado? E uma vez mais as reações das autoridades judaicas e do povo divergem. Enquanto o chefe da sinagoga ficou furioso e terminou envergonhado, a multidão, por sua vez, se alegrava com todas as maravilhas que Jesus realizava. Será que temos o mesmo entendimento de Jesus frente à lei? Será que entendemos que, mesmo sendo a lei legal, muitas vezes não é legítima? Jesus nos leva a refletir sobre a distinção entre legalidade e legitimidade. Exemplo bem recente desta distinção está numa notícia que tomou conta dos meios de comunicação bem recentemente. O ministro do STF, do Supremo, Marco Aurélio de Mello, vem aplicando a interpretação da ilegalidade do vencimento do prazo em habeas corpus, mas quando o mérito dos pedidos é analisado pelos demais, a decisão do relator acaba sendo revertida. O intervalo entre o aval para a soltura com a liminar e a decisão colegiada na análise do mérito vira uma oportunidade para que criminosos desinteressados em prestar contas com a justiça fujam. Foi o que aconteceu com o narcotraficante André do Rep. O ministro que o soltou disse ter se baseado na lei, então é legal. Porém, quando o caso foi julgado pelo plenário do STF, o caso foi considerado ilegítimo. Entre a decisão do ministro Marco Aurélio e a do plenário do STF,
O narcotraficante aproveitou da brecha da lei e fugiu, deu no pé. Voltando a Jesus, o que ele discutia com as autoridades judaicas era exatamente isso. Curar a mulher encurvada era ilegal em dia de sábado, mas Jesus optou por aquilo que era legítimo, a libertação da enferma, embora a legalidade apontasse para outro lado. Saber distinguir o que é legal e o que é legítimo é fundamental, pois os poderes constituídos vivem atuando nessa ambiguidade. Quando lhes interessa, apelam para a lei, para a legalidade. Em outras ocasiões, discursam em prol da legitimidade. Assim, a hipocrisia é atualizada. O boi e o jumento continuam a ser soltos do curral do pecuarismo num dia de sábado, mas a libertação dos pobres está proibida pela lei. Portanto, a lei pode ser legal e ilegítima ao mesmo tempo. Peçamos ao Espírito o dom do discernimento. Um beijo no seu coração.